Quando você senta para conversar com alguém, você senta para ensinar ou para aprender? Essa pergunta eu anotei esses dias para trazer aqui para o canal para a gente conversar sobre isso, porque eu parei para observar, né? Eu fiquei observando algumas atitudes de algumas pessoas e as minhas atitudes e vi o quão intolerantes a gente pode ser conosco mesmos. E tudo por conta de situações externas que a gente não entendeu muito bem ou que a gente deu uma certa importância àquela situação que não teria tanta necessidade. E aí dali para frente a gente começa a agir no automático, a agir de uma forma que não, eu tenho que saber, eu não posso falar que não sei, eu não posso errar, eu não posso... Então isso se torna isso vai tomando conta da gente, se torna algo tão mais profundo que a gente não percebe e a gente acaba sentando para conversar com alguém sem dar a oportunidade de que aquela pessoa possa nos ensinar algo. Houve uma situação de um amigo uma vez que encontrou com outro amigo. Muitos anos depois, eles estudaram junto, muitos anos depois encontrou com esse outro amigo na rua e esse outro amigo começou a comentar: eu tô trabalhando com tal coisa, eu tô fazendo tal e tal projeto, assim, assim, assado. E era algo que essa primeira pessoa nunca tinha ouvido falar. Ele chegou em casa, foi correndo pesquisar, ler, buscar assuntos sobre o que ele tinha ouvido falar. E quando eu perguntei, mas por que você fez isso? Para quando eu encontrar com fulano de novo, eu saber o que falar. Eu fiquei, mas por que você não perguntou para ele, ao invés de chegar em casa e estudar sozinho, aprender sozinho? Houve uma outra situação comigo. Logo quando eu comecei a estudar inglês, e eu considero que eu comecei a estudar inglês de fato quando o universo, quando a vida me obrigou, porque eu tive por várias vezes entrando e saindo de cursos de inglês. Entrava, passava um tempo, saía. Entrava, passava um tempo, saía. Até que... eu nunca tive vontade de aprender inglês, nunca foi... Tem pessoas que têm sonhos, né? Eu quero muito aprender inglês. Comigo nunca foi assim, eu nunca tive aquele sonho, aquela vontade. Mas eu sentia dentro de mim que era algo que eu deveria fazer. Mas eu nunca completava, nunca concretizava. Até que a vida me pegou e falou, coloca ela ali, para ela depender desse assunto, aí ela vai ter que fazer. Enfim, quando eu comecei de fato a estudar o inglês, eu achava que eu só poderia sair e conversar com as pessoas se eu soubesse falar fluentemente todas as palavras do idioma. Eu teria que saber falar do jeito que eu estou falando português aqui agora, sem pensar, sem raciocinar para falar, sem ficar tentando lembrar de uma ou outra palavra. Não, eu tenho que saber tudo. E isso começou a me consumir de uma tal forma que eu tive que procurar ajuda. Ainda bem que eu procurei ajuda. Eu fiz terapia e nessa terapia eu descobri muitas outras coisas a meu respeito que foram muito além. Eu falo que o inglês foi um gatilho, uma chave para eu me abrir para mim. Porque logo depois disso começaram as experiências com a projeção e hoje em dia estou aqui, falando com vocês, falando com o mundo, colocando a minha cara para falar de espiritualidade, que é uma coisa que eu acho que alguns anos atrás eu não me imaginaria nunca fazendo isso. Mas o inglês foi esse gatilho. E o porquê, pelo menos comigo eu soube, né? O porquê.
porque eu tinha medo, receio de que as pessoas rissem de mim, de que as pessoas fizessem chacota, porque isso aconteceu em uma das situações que eu estava aprendendo inglês no Brasil ainda. Houve uma situação de eu falar algo errado e a pessoa ficar... ela não riu exatamente, mas ela ficou me instigando no erro e eu continuei errando até ela virar pra minha cara e falar: ô, você tá falando errado aí, ó, você não vai perceber que você tá falando errado? E aquela situação me marcou muito e depois disso eu fiquei: não, eu tenho que saber, eu não posso sair sem saber, eu não posso fazer isso com as outras pessoas. Então assim, gente, tem certas situações que a gente se coloca num lugar de que a gente não vai sentar para aprender. E nem que a gente sente sozinho, fica muito mais difícil, 1000 vezes mais difícil. Abra-se, olhe para dentro de si, veja se você tem alguma situação onde você senta e você não aceita aprender. Eu não aceitasse aprender, eu queria muito aprender, mas eu queria aprender com alguém que não fosse, que eu tivesse certeza que não ia rir de mim, que não fosse me colocar numa situação embaraçosa. Mas eu acho que é muito da gente começar a buscar humildade, a humildade de eu não sei tudo. Se eu não sei tudo, eu não vou sentar sempre para ensinar. Ou eu tenho coisas que eu sei, então eu vou sentar e vou compartilhar. Como disse um amigo aqui no canal, vou somar. E a gente vai somar. E todos somando, a gente vai construir algo melhor. Para mim, para o outro, para todos nós. Então que a gente olhe um pouco mais para se quando a gente senta só para aprender ou só para ensinar. Não tem que ser só ou só, tem que ter um equilíbrio entre as duas partes. Muitas das coisas eu não sei e com quem eu estiver sentando, ele vai saber e vai me passar. E consequentemente, eu vou ter alguns pontos de vista, algo diferente que eu posso passar e vai completar o raciocínio dessa outra pessoa. E aí sim ocorre a mágica da troca, do equilíbrio. Então que a gente não sente só para aprender ou só para ensinar. Porque também só abaixar a cabeça e dizer que eu só quero aprender, não, eu não quero não ensinar, não, eu quero aprender. Não, a gente está aqui para uma troca, para todos passarmos por experiências juntos e conseguirmos trocar paz entre nós. Amor, luz e paz para todos nós, sempre.